Gente linda, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso devocional. O último que nós fizemos foi o Mateus 19, hoje Mateus 20, né? Então vamos lá. A parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. 1 denário, gente, é equivalente a 1 denário, era uma moeda de prata equivalente a 1 dracma, ou seja, um dia de trabalho braçal, tá? Então, por um dia de trabalho, esse denário. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos convidou, responderam eles, nos contratou. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes 1 denário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando viram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Afinal, eles tinham trabalhado o dia inteiro, né, gente? E esses que receberam 1 denário tinham trabalhado só a partir das 5 da tarde até o final do dia. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Gente, eu acho tão interessante essa passagem aqui, porque o dono da vinha, ele saiu de manhã, encontrou lá pessoas que estavam desocupadas e falou: vocês querem receber 1 denário para trabalhar o dia todo na minha vinha? E ele: sim, quero. Aí, meio-dia também, às 9 da manhã ele encontrou outros. Ao meio-dia encontrou outros, às 5 da tarde encontrou outros. E falou a mesma coisa para todos: vocês querem trabalhar até o final do dia na minha vinha por 1 denário? Aí o que aconteceu? Ele pegou e mandou o funcionário dele pagar dos últimos pelos primeiros. Então, quando aqueles que foram contratados de manhã viram que aqueles que foram contratados às 5 ou às 3 da tarde ou depois do meio-dia receberam 1 denário, eles pensaram: opa, nós vamos receber mais então, porque eles só trabalharam algumas horas e receberam 1 denário e nós trabalhamos o dia todo. E aí eles ficaram indignados com o dono da vinha, falando assim: peraí, você vai pagar para eles 1 denário, sendo que eles trabalharam só algumas horas e a gente suportou o calor todo do dia, trabalhou o dia inteiro. E ele falou assim: mas por que vocês estão incomodados? Não foi combinado? Eu não tô dando o que foi justo? Quando eu chamei vocês, eu chamei para vocês trabalharem por 1 denário pelo dia. E eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Vocês estão com inveja porque eles receberam 1 denário também? Então, olha só. O problema deles não é que eles tinham recebido 1 denário. O problema é quando eles viram os outros receberem, eles nem merecem e receberam. Então a questão aqui foi da inveja, porque o senhor da vinha não enganou eles. Falou: se você quer trabalhar o dia inteiro por 1 denário, você está contratado. Eles aceitaram numa boa. Então eles receberam o que era justo e o que tinha sido combinado. Então essa passagem faz a gente refletir se às vezes lá no fundo
Você não está incomodado por uma outra pessoa receber mais do que você. Mas por que que com ele acontece isso? Por que que ele recebe? Por que que com ela dá certo? Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o que cada um plantou na vida. Deus sabe o tempo exato de cada um. Como eu gravei o vídeo esses dias lá no YouTube, né? Por que a minha vitória tá demorando tanto? Quem não assistiu ainda, assistam, gente. Por que tá demorando tanto? Às vezes a gente pensa, porque Deus está preparando algo muito bom, por isso que tá demorando tanto. Às vezes sim, só que às vezes Deus está preparando a gente para receber. Às vezes a gente ainda não tá pronto para receber aquilo, às vezes a gente ainda não tem maturidade para receber aquilo, e se Deus entregasse agora, a gente ia fazer besteira. E também Deus estava testando aqui, né, o coração desses homens. Eles sentiram inveja, eles receberam aquilo que tinha sido combinado, mas eles sentiram inveja daqueles que receberam o mesmo que eles. Então, a preocupação deles, a inveja, é isso, é quando você se incomoda quando alguém tem mais do que você, recebe mais do que você. Por que que o outro sim e eu não? Mas Deus conhece o nosso coração, gente. Aquilo que às vezes a gente está colhendo hoje, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, foram coisas que a gente plantou lá atrás, sabe? Que a gente nem tem ideia. Talvez foi há uma semana atrás, há um ano, há um mês, há 5 anos, há 10 anos atrás, e a colheita tá vindo agora, 20 anos atrás, e a colheita tá vindo agora. Pode ser tantas coisas boas que, né, estão acontecendo na tua vida, e você, nossa, meu Deus, de onde veio tudo isso? Que legal, tá acontecendo tudo isso. Você plantou, você é merecedor. E talvez estão acontecendo coisas que são desagradáveis, mas também muitas vezes são coisas que a gente plantou. E a partir do momento que não tem problema, todos nós já fizemos coisas erradas na vida, já erramos muito, eu já errei muito na vida. O problema é a questão é a partir do momento que a gente toma consciência disso e fala, a partir de hoje eu vou escolher plantar só coisas boas. Então, essa colheita que você está recebendo, talvez de coisas ruins e difíceis, ela vai acabar, porque a partir de agora você começa a plantar coisas boas. Então, o que tem para vir pela frente são coisas boas também, são colheitas de coisas boas, e a gente recebe multiplicado. Outras vezes são provações que a gente passa, né, para aumentar a nossa fé e para nos fortalecer. Porque muitas das coisas que me fortaleceram foram momentos desafiadores, momentos de dores, momentos, sabe? Mas isso forja o nosso caráter. Assim como o ouro tem que passar pelo fogo para que caiam as suas escórias e fique só o que é puro, só o ouro puro, e o diamante ele tem que ser, né, esmagado, polido, lixado, tudo sobre uma pressão muito grande para que ele se torne uma pedra valorosa. Assim nós também, assim como a ostra para produzir pérola, entra um grão de areia dentro dela e aquilo incomoda, mas aquilo vai se transformando numa pérola. Tem até uma frase que as pessoas falam, ostra feliz não produz pérola, né? Então, assim, são os momentos, gente, como eu falei no vídeo, de inverno que às vezes a gente passa, mas que aquilo ali vai promover, vai gerar algo precioso e valoroso na gente. Então, Salomão fala que na casa do luto, né, existe mais crescimento do que na casa onde há festa. Ele quer dizer o que com isso? Que o sofrimento, muitas vezes, ele traz um crescimento infinitamente maior que a alegria, o momento de alegria, de bonança não traria. Então, muitas vezes, a preparação, né? Muitas vezes também não é colheita de algo ruim que você plantou, como Davi passou por um processo muito grande, José do Egito, né? Vários deles, Abraão, todos passaram por um processo até chegar o momento deles estarem preparados para receber aquilo que Deus tinha para eles. Mas quanto essa parábola aqui, não deixa a inveja entrar no teu coração. Se alguém está recebendo mais do que você, está tendo uma vida mais, né, mais farta, mais alegre, um relacionamento, ou seja, se alegre com isso, porque se alegrando, né, com a vitória dos outros, do teu irmão, você vai estar atraindo isso para tua vida também, porque você vai estar vibrando na mesma frequência. E quando você sente inveja, você está afastando aquilo de você, aquilo que você deseja ficar cada vez mais distante de você, porque a inveja, Salomão fala que é a podridão dos ossos, ou seja, é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, é a inveja. Então, se você sentir isso, confesse a Deus, porque Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, confesse, larga isso
e comece a profetizar palavras de vitória na vida dessa pessoa e abençoá-la, certo, gente? Então vamos lá, continuando no versículo 17. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aqui Jesus já estava avisando para os discípulos o que ia acontecer com ele, né? O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Que é tipo todo o sofrimento que ele ia passar, né? Esse é o cálice. Por isso que ele orou lá: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Esse cálice era todo o processo de dor, sofrimento, né, que ele ia passar e a morte. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, ou seja, certamente vocês vão sofrer por amor ao evangelho, ao cristianismo, porque os primeiros cristãos, como eu falei, gente, eles sofreram demais, eles eram mortos, ou eles negavam o nome de Jesus, ou eles eram mortos da forma mais terrível, ou crucificados, ou cortados ao meio, serrados, enfim, jogados para as feras, para os animais comerem. Então ele falou: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, os 10 discípulos, né, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Então aqui Jesus está falando que o maior diante de Deus, o maior no reino dos céus, ele está falando aqui na terra, aqueles que governam, os maiores que são considerados aqui na terra são os governantes, são aqueles, né, que estão no poder, tudo que são servidos. Ele está falando no reino de Deus. Lembra, gente, que eu sempre falo que as coisas de Deus, o reino de Deus, ele é exatamente o oposto do reino da terra, né? No reino de Deus, o maior, o mais importante, o mais valoroso é aquele que serve as pessoas, não aquele que é servido. Então Jesus está falando aqui ao contrário. Aqueles 2 irmãos lá e a mãe estavam buscando a glória, né? Tipo, aparecer, tá no lugar de poder. E Jesus estava querendo dizer: vocês não entenderam nada. Porque o maior não é aquele que é servido ou que está em lugar de destaque, de autoridade. O maior é aquele que serve. Porque Jesus, que é o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado aqui na terra, ele falou: eu vim para servir, não para ser servido. Tanto que ele lavou os pés dos discípulos, né? Não foram os discípulos que lavaram os pés dele em momento algum. Isso que é a cultura deles, que era a cultura da época. Quando chegasse um visitante na casa, ele lavar os pés, né? Com a bacia com água. E não, Jesus foi e lavou os pés de todo mundo e secou. Então, assim, quer ser grande diante de Deus? Seja servo, sirva as pessoas e ame elas de verdade. Continuando, versículo 29. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi por quê? Porque José fazia parte da linhagem de Davi, tá, gente? 14 gerações, se eu não me engano, anteriores, ele era da geração de Davi. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça?
Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Gente, imediatamente. Eu acho interessante essa passagem aqui porque Jesus pergunta, os dois eram cegos. Jesus pergunta: o que vocês querem que eu te faça, né? É óbvio que Jesus sabia, tipo, lógico, se os caras são cegos, o que eles vão pedir? Ah, eu quero um iate, eu quero riqueza, eu quero não sei o que, eu quero ver, é óbvio. E eles clamavam: Senhor, filho de Davi, tentaram calar a voz deles. Às vezes, assim, da mesma forma, o inimigo, ele tenta calar a tua voz para que você não tenha força para orar, para que você não tenha força para louvar. Gente, nos dias que eu tô passando por provas, por lutas, por coisas, eu pego e coloco o louvor bem alto, eu canto, eu adoro, eu falo glória a Deus por isso. Eu não sei por que tá acontecendo, mas eu sei que vai cooperar pro meu bem. E o inimigo, ele tenta nos calar, né? Assim como tentaram repreender esses dois cegos que gritavam: Senhor, tem misericórdia de mim. E outra coisa interessante foi que Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça a vocês? Ele: Senhor, a gente quer que o Senhor abra os nossos olhos. Então assim, Mari, para que orar? Né? Jesus já conhece, já sabe das necessidades que eu tenho, dos desejos do meu coração. Gente, porque não existe intimidade, relacionamento sem diálogo, sem conversa. Você já imaginou, você que é casado, que tem namorado, namorada, como que você vai ter intimidade ou um relacionamento com alguém que você não fala, que você não conversa? Entende? Que não existe diálogo. Então, o que Deus mais quer é que a gente se relacione com Ele. Ele quer ouvir a gente pedir, porque quando acontecer a gente vai saber que foi Ele, porque Ele conhecia os desejos do nosso coração, porque você pediu, e principalmente para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Jesus morreu para isso, porque a gente tivesse relacionamento com o Pai, com Ele, com o Espírito Santo, o que antes de Jesus não era possível, era só o sacerdote que podia entrar na presença de Deus uma vez por ano, no tabernáculo lá do Santo dos Santos. Então, assim, é por isso que existe oração. Não pense, tipo, Deus sabe tudo o que eu quero, tudo não sei o que. A oração, gente, ela nos renova, ela nos dá força, ela nos dá um novo vigor, tudo. Ainda que você não tenha, às vezes se sinta sem força, porque o inimigo às vezes representa essas pessoas que tentaram calar os cegos ali de clamar por socorro. Eles só clamaram por socorro e às vezes quando a gente está passando por alguma provação, a gente às vezes parece que não tem força para orar. A única coisa, mas dobra teu joelho e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Assim como os cegos falaram, era tudo que eles sabiam falar, que eles podiam falar naquele momento: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, sabe? E Deus escuta o clamor. E eu acho lindo, no último versículo do 34, que Jesus fala: imediatamente, primeiro Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos. Jesus é um coração, ele tem uma compaixão, um amor pela gente que vocês não podem imaginar, sabe? Que a gente, para entender a dimensão desse amor, é uma coisa que eu sempre peço revelação para Deus. Eu sei o quanto eu sou amada por Ele, eu sei os livramentos que Ele me dá, eu sei o quanto eu sou importante, mas eu sei que eu ainda não tenho noção da dimensão desse amor, e eu quero ter essa noção, esse discernimento, essa visão desse amor completo, sabe, de todo o amor, que é um amor que não tem comparação. Nem um pai e uma mãe biológica é capaz de amar um filho como Jesus nos ama, sabe, gente, como Deus nos ama. E eu acho lindo que fala: imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Agora imagina se eles não fossem persistentes. Eles falaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E tentaram calar, tipo, fica quieto, cala a boca. E eles gritavam cada vez mais alto: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, se eles tivessem desistido quando tentaram repreendê-los para que eles ficassem quietos, eles não teriam recebido o milagre deles. Então, aqui está mostrando que para você receber o seu milagre, você tem que ser persistente, tem que ser perseverante. Eles gritaram uma vez, não aconteceu nada, gritaram de novo, nada, parecia que nada estava acontecendo, mas eles foram perseverantes. E Jesus teve compaixão deles: o que vocês querem que eu faça? E eles falaram e Jesus fez imediatamente. Então não desista. Se o inimigo tentar te calar, se teu diálogo interno tentar te
calar e falar, não adianta, Deus não escuta, Deus não tá nem aí para mim, isso é mentira do diabo. Deus escuta sim, Deus atende a nossa oração e o coração dele se move de compaixão por nós. E quando a gente tem fé, imediatamente as coisas acontecem. Então não deixa ninguém te calar, não deixa o inimigo te calar, não deixa a tua dúvida te calar. Dúvida é o oposto da fé, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e todas as coisas nós alcançamos pela fé. Lembra que Jesus, sempre que curava alguém, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Ele podia dizer, eu te curei, eu te salvei, porque foi ele mesmo, mas por causa da fé da pessoa. Então, o poder de Deus unido à tua fé, não existe nada impossível. Então, não deixa a dúvida entrar. A dúvida vem do inimigo, o medo vem do inimigo. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando você está no perfeito amor de Deus, não existe mais medo, porque o medo não faz parte da nossa essência. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós temos as características do Criador, e o Criador não tem medo de nada. Então, você tem o DNA dele, o medo não é teu, a ansiedade, a angústia, o sofrimento não faz parte da tua identidade, do teu DNA. Então essas coisas você joga fora, se manda embora, eu não aceito isso em nome de Jesus, sabe? E se encha de fé, começa a fazer coisas que vão fortalecer a tua fé, assista vídeos que vão fortalecer a tua fé, leia livros, leia a palavra, tudo que vai te alimentar espiritualmente e te fortalecer. Certo, gente? Então essa é a mensagem de hoje, vamos orar pra gente encerrar. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada pelo teu pão diário. A tua palavra é o nosso pão, Senhor, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá força, Senhor, que abre os nossos olhos para que a gente possa ver novos horizontes, para que a gente possa ter esperança, sabendo que o Senhor tem preparado coisas lindas para a gente. A tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. A tua palavra também diz que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Então, muitas vezes nós pedimos, queremos, sonhamos ou pensamos em coisas que nós queremos para a nossa vida, só que os teus planos para nós são infinitamente maiores. Deus, eu peço nesse dia que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor venha renovando, Senhor, o nosso primeiro amor, aqueles que eram apaixonados por Ti, Jesus, e que o fogo, a chama se apagou, que o Senhor venha reacender essa chama. Senhor, torna-nos apaixonados por Ti, encha-nos do Teu amor, Senhor, do amor perfeito que lança fora todo medo. Paizinho, encha-nos da Tua presença, encha-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Venha neste momento, Pai, removendo toda angústia, todo medo, toda tristeza, toda solidão, Senhor, toda insegurança, todo desespero, Pai. Em nome de Jesus, toda dúvida, e que o Senhor troque isso agora, Senhor. Que o Senhor esteja derramando fé, alegria, Senhor, renovo das forças, esperanças sobre os nossos corações, Deus, neste momento, sobre o coração de cada pessoa que está ouvindo essa oração, dos seus familiares, sua família. Deus, abençoe os nossos bens, nos faça prosperar em tudo, sabendo que é o Senhor que nos faz prosperar, Deus. E dá-nos um coração generoso para que a gente venha com isso não sermos gananciosos e olharmos só para o nosso umbigo e gastarmos só com a gente, mas olhar para a necessidade dos nossos irmãos e ajudar pessoas que precisam, as pessoas que o Senhor colocar no nosso coração, para a gente estar sendo generoso, Senhor, e semeando, porque se nós não semeamos, não teremos o que colher. E quando semeamos, o Senhor nos dá multiplicada, Senhor, multiplicadas vezes. Tira de nós todo o egoísmo, toda a inveja, Senhor, como aqueles servos sentiram inveja dos outros porque receberam a mesma quantidade por trabalharem menos. O Senhor conhece os corações e o que cada um merece, Deus, e o momento de cada um receber também. Senhor, guarda a porta dos nossos lábios para que a gente nunca venha blasfemar ou reclamar, Senhor, porque assim fizeram o povo que saíram do Egito e por isso ficaram 40 anos andando em círculos no deserto quando eles podiam chegar na terra prometida em 11 dias. Deus, dá-nos um coração quebrantado, um coração contrito, Senhor, um coração temente ao Senhor, dá-nos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Encha-nos da tua sabedoria, encha-nos do teu renovo, da tua esperança nesse dia, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, e revela a nós todo o teu amor por nós. Esse amor lindo, Senhor, que nos faz sentir seguros, amados, privilegiados, protegidos, blindados pelo Senhor e que lança fora todo medo, toda dúvida, tendo a certeza que por mais que
passemos por alguma circunstância contrária, tudo isso vai reverter para o nosso bem, porque a tua palavra diz que todas as coisas, elas revertem, Senhor, elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós te amamos, Pai, e queremos te amar cada dia mais. Senhor, e nós não podemos sozinhos. Nesse dia nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Precisamos da tua ajuda. Espírito Santo, que é nosso consolador, nosso intercessor. A tua palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu peço que o Senhor esteja nesse dia intercedendo por nós, intercedendo por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, se sentindo angustiada, se sentindo sem esperança, achando que não tem uma luz no fim do túnel, que está tudo acabado, que está sem vontade de viver, que não tem mais perspectiva de vida, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja agora renovando as esperanças, Deus, e intercedendo com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo, por cada um de nós, Senhor. Obrigada, Jesus, por ser o nosso advogado, a nossa justiça, a nossa força, a nossa alegria. Que o Senhor encha-nos nesse momento da tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor, que vai contrário às leis desse mundo. A tua palavra diz, Jesus, você disse que os maiores no reino dos céus são aqueles que servem. Então, se nós quisermos ser grandes diante do Senhor, nós vamos servir as pessoas e amá-las verdadeiramente e não querer a glória dos homens, mas a glória do Senhor, porque importa mais agradar o Senhor do que agradar os homens. Pai, encha-nos do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, encha-nos de sabedoria, da tua presença, encha-nos com o teu espírito, Senhor, e que todo o temor, todo o medo, toda a mentira de Satanás seja destruído, seja frustrado agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Não é no meu nome, Senhor, porque eu não posso nada, mas no teu nome, Jesus, o Senhor pode todas as coisas. Nos reveste com as tuas armaduras, nos esconda no teu esconderijo, Senhor. Fere de cegueira todos os nossos inimigos, de cegueira, de surdez, de mudez e de imobilidade, Senhor. Nos esconda para que os nossos inimigos não nos vejam, Deus. Ainda que nos procure, não nos vejam, nem a nós, nem as nossas casas, nem as nossas famílias, nem os nossos bens, Senhor. Que o Senhor esteja protegendo e blindando cada um de nós e dos nossos familiares e de tudo que é nosso, de tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Multiplica para transborda sobre as nossas vidas para que nós possamos transbordar sobre outras vidas também, Paizinho. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.